Colocar a mão no coração, vamos dar início ao nosso terceiro e abençoado jejum. Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui na Sua presença, muito gratos, meu Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, através de escolhas, Senhor, através de escolhas focadas nas coisas do alto, através de escolhas focadas no Senhor, focados na palavra, naquilo que o Senhor pensa, Senhor amado. Graças à Sua misericórdia que estamos aqui, Senhor. E nós pedimos, Senhor, venha continuar nos segurando, nos dando graça, força, meu Pai. Que, como nós temos declarado sempre, enquanto muitos estão distraídos, Senhor, muitos estão tristes, muitos estão desanimados, muitos estão fechando as suas portas, nós cremos na palavra, Senhor, que esse está sendo o nosso primeiro mês, o primeiro tempo da contagem do Senhor. Que tudo aquilo que o Senhor tem preparado para aquele que crê, para 2023, o povo de Deus já tem vivido agora em dezembro, enquanto muitos estão diminuindo o passo, muitos estão fraquejando, muitos estão distraídos, meu Deus, nós estamos aqui na Sua presença, trabalhando, lutando, orando, jejuando, fazendo a parte que nos cabe, Senhor. Isso é um privilégio, Senhor. Isso é um privilégio de poder, Senhor, focar nas coisas certas, de poder treinar a nossa mente, para não ser guiado por vozes, meu Deus, mas ser guiado pela única voz, que é a Sua. Então eu peço, Senhor, seja com cada um de nós. Abençoa todos esses, meu Pai, que estão aqui comigo, cada um, meu Pai, que estão nas igrejas, cada um, Senhor amado, que está assistindo pela transmissão, que o Senhor possa fortalecer a fé de cada um, levantar cada um, dar ânimo, força, visão, sabedoria a cada um de nós, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Sustenta o Teu povo, Senhor. Sustenta com graça, dê energia, dê saúde, meu Pai, dê foco, força a cada um de nós. Em nome de Jesus, porque do contrário nós não temos força, Senhor, contra as investidas do mal, se nós não estivermos cheios do Senhor. Então nos perdoa, Senhor. Perdoa se falamos, pensamos, fizemos coisas que tenhamos entristecido o Teu Espírito Santo. Nos perdoa. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós não queremos barreiras, nós não queremos afastamentos, nós não queremos distância do Senhor. Pelo contrário, nós queremos que o Senhor faça morada nos nossos corações, Senhor. Que haja um desejo, uma sede crescente, constante, da Sua palavra, da Sua presença nas nossas vidas. Nós precisamos do Senhor, meu Pai, nos ajuda, nos ajuda. Que não estejamos no mesmo lugar, meu Pai, fazendo a mesma coisa, mas a mesma coisa errada. A perda de tempo. Nós não temos tempo para perder tempo, Senhor. Nós precisamos do Senhor. Tem misericórdia de nós, nos ajuda, Senhor. Abençoa o Seu povo, abençoa as famílias, abençoa todos esses, meu Pai, que têm mantido a sua fidelidade, têm perseguido o alvo, não tem corrido, Senhor, como quem corre sem objetivo, não tem lutado como quem luta socando o ar, Senhor, mas com objetivos bem definidos no Seu Espírito, em nome de Jesus. Abençoa este nosso terceiro jejum, abençoa o nosso dia, abençoa, meu Pai, o encerramento, logo à noite, às 19h30, que o Senhor possa nos dar um dia poderoso. Abençoa, meu Pai, tudo que ainda temos pela frente, o trabalho de amanhã, do Natal. Que tudo seja uma bênção, Senhor, porque onde o Senhor está, a bênção. Então abençoa o Seu povo. Eu te peço e desde já te agradeço. Muito obrigado pela vida, obrigado pelas oportunidades, obrigado por este dia, obrigado por estarmos na Sua presença, meu Pai, em mais uma grande oportunidade. Muito obrigado, amém, amém e amém, graças a Deus. Eu quero começar a nossa leitura aqui a partir de Gênesis 18, do 1 ao 10, que diz assim, ó. O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Fala comigo, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé. Fala comigo, a pouca distância. Ok. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda. Fala comigo, por favor. Correu ao encontro deles.
e curvou-se até o chão. Ok. Preste atenção em tudo isso que nós repetimos, por gentileza. Disse ele: meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco d'água, para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Vou trazer-lhes também o que comer, para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até este teu servo. Está bem, faça como está dizendo, responderam. Abraão foi, fala comigo, apressadamente. Ok, à tenda e disse a Sara: depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça uns pães. Depois, fala comigo, correu ao rebanho. Ok, e escolheu o melhor novilho e o deu a seu servo, que se apressou em prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite e o novilho que havia sido preparado e o serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles, fala comigo, em pé. Ok, debaixo da árvore. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Então eu pedi para você focar, vários pontos. Focar na hora mais quente do dia, focar na pouca distância, focar que ele correu ao encontro deles, focar que ele foi apressadamente organizar as coisas, ele correu até o rebanho, e ele ficou em pé. E nós vemos que a vida é feita de momentos. E Abraão, ele tomou uma decisão, já havia neste momento já há bastante tempo, de fazer escolhas extraordinárias. Porque infelizmente a maioria das pessoas baseia a vida delas em escolhas ordinárias. Fala, escolhas ordinárias. Escolhas comuns. Fala, escolhas comuns. Então, escolhas extraordinárias são escolhas, fala comigo, incomuns. Então, a vida é feita de momentos. Então, nós vemos na palavra vários homens e mulheres que fizeram escolhas extraordinárias, escolheram por coisas maiores, escolheram não viver por emoção, não viver por uma aparente derrota, uma aparente dificuldade. Então nós podemos citar Abraão, José, o centurião, a mulher cananeia, várias pessoas, vários personagens que surpreenderam o Senhor com escolhas extraordinárias. Então Abraão viu a pouca distância um momento definidor na vida dele. Como nós falamos aqui no começo, a vida é feita de momentos. Então, Abraão viu a pouca distância uma oportunidade de viver um momento definidor na vida dele. Então, estava lá a pouca distância. Estava à entrada da tenda, na hora mais quente do dia. Então, nós percebemos que Abraão viu o Senhor, porque ele decidiu não sair da posição. Porque se ele estava na hora mais quente do dia, o que em muitos lugares, principalmente no interior, o que o povo faz na hora mais quente do dia, na hora do almoço? Ele tira um cochilinho, não é verdade? E aí que saem aqueles que querem mais do Senhor ou não. Ele poderia ter tirado um cochilo, por exemplo, e ele não teria visto o Senhor. Muitos decidiram dormir. Muitos decidiram fazer aquilo que aos olhos naturais seria mais fácil, como desistir. Nós vemos, até falei para alguém esses dias, de como foi novembro.
Quantas pessoas que na hora mais quente do dia desabaram, desanimaram. Não é verdade, pessoal? Você não percebeu isso, principalmente em novembro? As pessoas murchas, pessoas abatidas, pessoas frágeis, fracas emocionalmente, pessoas que pararam. A vida é feita de momentos, a vida é feita de escolhas. Será que nós temos vivido para escolhas comuns? Ou será que nós temos nos posicionado e tomado decisões incomuns? Na hora mais quente do dia, talvez na hora mais quente do ano, nós vimos pessoas dormindo, nós vimos pessoas desabando, pessoas desistindo. Mas na hora mais quente do dia, esse homem estava na sua posição. Será que nós estamos mantendo a nossa posição? Estamos plantando realmente para viver esse ano incrível, esse ano de 10 vezes mais? Esse ano incomum, incomparável? Esse ano com tantas promessas grandiosas? Mas talvez, depois de tanto tempo, depois de uma promessa tão abençoada, muitos no momento mais quente do seu dia, da sua vida, do ano, decidiram sair da posição. E nós vemos que Abraão foi rápido. Abraão tinha quase 100 anos. No entanto, eu pedi para você frisar a agilidade dele, a disposição dele, a vontade de agradar o Senhor. Fazer e oferecer o melhor. Fazer o melhor e oferecer o melhor. Então, na nossa vida, nós precisamos analisar. Tudo é uma escalada. Nós podemos subir uma montanha ou nós podemos descer uma montanha, mas na vida do crente, do justo, tem que ser uma escalada progressiva, uma subida constante. Então, será que ao longo desse tempo, nós temos visto uma escalada progressiva de fé? Sempre crescendo, sempre avançando, jamais retrocedendo? A desistência não faz parte do nosso vocabulário? Medo. Como tem sido o nosso comportamento em relação ao Senhor? Na hora mais quente do dia, o que tem saído de nós? Abraão não saiu da posição. Muitos saíram da posição. Como nós temos agido nesses momentos? Nós estamos numa escalada progressiva, subindo um pouquinho mais, jamais retrocedendo. Pode até parar e dar uma estagnada por um tempo, mas nunca retrocede. E volta de novo só mais um pouco, e volta de novo mais um pouco. Nunca descer no nível espiritual, nunca diminuir nos seus votos, nunca diminuir o seu investimento nas coisas de Deus, nas coisas da sua família, nas coisas que realmente são importantes. Porque tem gente que tem uma disposição enorme quando fala de dinheiro, mas e nas coisas que são muito mais importantes, como Deus e a sua família? Nós temos investido tempo, investido conversa, investido valores, princípios. Será que nós temos buscado sempre estar no lugar certo, estar na hora certa? Abraão estava fazendo isso. Abraão estava já há 24 anos. Fazendo o quê, pessoal? Fazendo o quê? Fala mais alto? Esperando, exatamente. Ele estava já há 24 anos esperando uma promessa se cumprir. Porque Deus fez a promessa. Ele creu nessa promessa. Mas é claro que, como nós já ouvimos, no último culto da bispa, inclusive, que o Senhor conta os nossos anos a partir do nascimento do Espírito, e não da carne. Então, talvez, eu não sei, talvez o Abraão pudesse ter esperado apenas 10 anos, mas ele quis resolver na carne. Ele ficou mais 14 esperando. Né? A palavra diz, quando o povo os israelitas saíram do Egito, que a distância até a terra levava 11 dias. Só que o Senhor viu que eles não estavam preparados, então fez uma volta diferente para dar tempo de
amadurecer, de treinar, porque eles iam passar por territórios inimigos. Então levou 2 anos, mas de preparação, não foi de castigo. Então era para ser de 11 dias. Abraão talvez 10 anos, mas devido a não estarem no lugar certo e na hora certa, pensando certo, na posição certa, virou quase 25 anos. Viraram 40 anos, mais 38 anos. Então será mesmo que Deus tem demorado? Será que é Deus que parece que se esqueceu? Ou será que nós, no momento mais quente que deveríamos mostrar onde está a nossa segurança, a nossa fé, nós fomos para dentro da tenda, fomos tirar um cochilo, fomos parar um pouco, descansar um pouco, relaxar um pouco, chorar um pouco, desanimar um pouco, reclamar um pouco. Onde nós estamos? Será que estamos no lugar certo, na hora certa? Abraão estava lá, há 24 anos, esperando. E quando ele viu a oportunidade, ele correu como um adolescente. Será que nós temos feito a mesma coisa no sentido da consistência? Como é que tem sido a nossa fé, o nosso estilo de vida? Nós temos nos espelhado num homem como esse, que quando viu uma oportunidade, ele correu como se fosse um adolescente, como se fosse a última coisa da vida dele. Nós temos pagado o preço certo realmente? Porque é o que a bispa sempre fala, um preço nós sempre vamos pagar. Aí eu preciso escolher qual o preço. Qual o preço? Você pode ficar reclamando, com preguiça de fazer isso, de fazer aquilo. Qual o preço? Você está pagando, eu estou pagando. Eu posso me posicionar. Eu posso fazer o que é difícil hoje para colher os frutos disso amanhã. Como diz na palavra, a disciplina no começo é motivo de alegria, pessoal? Não, mas de tristeza. Mais tarde, porém, ele produz fruto de justiça e paz. Mais tarde, quando você passar um tempo, você investiu lá na sua vida espiritual, você foi organizado financeiramente, você teve atenção, o zelo pela sua casa, pelos seus filhos. Quando você foi lá e cuidou da sua saúde, você não se entregou a todas as suas vontades. Mais tarde, você vai ver os frutos disso. Você vai ver a sua saúde abençoada, você vai ver a sua vida financeira fluindo, você vai ver seus filhos bem encaminhados, vai ver o seu casamento lá fortalecido. Mas muitos não. Querem se entregar à preguiça, entregar a sua carne, o orgulho fala mais alto, e não quer pagar o preço, aí lá na frente, cheio de doença, endividado, o casamento já separado 2, 3 vezes, os filhos todos perdidos. Ah, Senhor, mas eu criou na igreja, apresentei no altar. Pois é, mas não estava no lugar certo, na hora mais quente do dia, não estava lá esperando o Senhor, não estava lá na posição que deveria estar. Ou seja, pagou um preço. Abraão pagou um preço. Olha como é que nós falamos dele hoje. Pagou um preço, e foi um preço muito alto. Mas podemos lembrar do Ló, que pagou um preço muito alto também, mas como é que a gente lembra dele? Com vergonha, meu Deus, eu não quero isso para mim. Mas não adianta eu falar, está amarrado, não, Deus me livre, não, se eu estou fazendo escolhas erradas. Não adianta. Olha aqui, em Marcos 10, 49. Quando Jesus o ouviu, parou e disse: falem para ele vir aqui. Então chamaram o cego. Anime-se, disseram. Venha, ele o está chamando. Bartimeu jogou sua capa para o lado. Fala comigo. Levantou-se de um salto. Ok? E foi até Jesus. Bartimeu jogou a capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. Bartimeu chama filho de Timeu, que significa filho da pobreza. Olha o estado que esse homem vivia. Jabes era o causador de dores. Condenado, ambos condenados a uma vida pequena. Ambos naturalmente condenados a uma vida triste. O causador de dores e o filho da pobreza. O que se espera disso?
Todos estavam numa mesma posição. Até que ouviu Jesus. E quando ouviu Jesus, ele jogou sua capa, ele levantou-se de um salto e foi até Jesus. Abraão estava atento todos os dias, atento, até que ele viu, fala comigo, uma oportunidade. E ele correu até o Senhor. Bartimeu estava naquela vida há muito tempo. Até que ele viu uma oportunidade. E fala comigo, até que ele viu uma oportunidade e foi até Jesus. Então a capa do Bartimeu representa a velha vida. Talvez era o único bem que ele tinha, uma capa. Talvez para não morrer de frio. Mas também simbolizava a vergonha, o tempo do desprezo, o tempo da humilhação. Mas ele jogou tudo aquilo fora. Talvez a única coisa que ele tinha lá na vida dele. Ele jogou fora o que ele tinha talvez de mais precioso, para que ele não morresse de frio, que ele se protegesse, se escondesse. Então, ao jogar aquela capa, ele estava dizendo, eu não quero mais nada desse tempo. Eu não quero mais nada desse tempo. E a vida dele mudou completamente. Nós podemos fazer duas escolhas. Na vida sempre tem, a Bíblia nos mostra, o mundo mostra muitos caminhos, mas só há dois caminhos. A palavra diz, eu coloco diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Nós podemos fazer a mesma coisa. Nós falamos aqui. Podemos fazer a mesma coisa com Bartimeu, sentados à beira do caminho, esperando alguém me dar alguma coisa, esperando alguém fazer alguma coisa por mim. Ou eu posso fazer a mesma coisa como Abraão, fazendo a coisa certa e esperando em Deus. Fala comigo, esperar em Deus. E não de Deus. Porque muitas pessoas esperam de Deus que Ele faça tudo. Aqui o Bartimeu estava esperando receber alguma coisa de alguém. Ele ficava lá recebendo esmolas. Mas Abraão não. Ele estava fazendo a coisa certa, esperando em Deus. Então é algo que nós já falamos aqui. Eles estavam fazendo a mesma coisa. E tem gente que acha que fazer a mesma coisa é algo ruim, é algo chato. Mas não. Depende, né? Eu posso escolher fazer a mesma coisa como Bartimeu. Mas eu posso escolher fazer a mesma coisa como Abraão. Então, rotina, disciplina, consistência. Isso não quer dizer monotonia, quer dizer disciplina, quer dizer foco, quer dizer realmente você ter um alvo. Então, nós precisamos disso, de consistência. Fala comigo, consistência. Escolhas extraordinárias. Eu preciso fazer escolhas extraordinárias. Abraão esperou 24 anos. A bispa, por exemplo, faz o programa Mudança de Vida, talvez há mais que isso, há 24 anos ou mais. Abraão estava lá há 24 anos esperando, fazendo a mesma coisa. Como nós falamos, né? Aqueles que esperam no Senhor, eles têm suas forças renovadas. Estão voando, estão correndo, estão caminhando, eles não estão parados. Eu posso fazer a mesma coisa esperando alguma coisa de alguém. Ou eu posso fazer o que eu devo fazer esperando em Deus. Eu faço as minhas coisas e Deus vai fazer a dele. Então, quando esses homens viram uma oportunidade, quando Abraão viu aquela oportunidade, ele correu como um adolescente até o Senhor, para encontrar o Senhor. Quando o Bartimeu viu aquela oportunidade, ele começou a gritar. Ele quis sair daquela vida. Então, quando nós vemos uma oportunidade, como nós tomamos essa decisão? Às vezes oportunidades passam pelo nosso caminho todos os dias e nós não agarramos com toda a nossa força. Então não foi aquele dia que o Senhor apareceu a Abraão, mas foi devido a uma sucessão de dias esperando em Deus. Não foi sorte. Abraão não teve sorte.
Abraão não foi, nossa, acordou, é o dia de sorte do Abraão, eu vou passar naquela hora e naquele dia ele vai estar lá. Não, ele já estava lá. Foi uma sucessão, foi através de uma sucessão de dias que ele viveu aquele milagre. Então é fazendo o que deve ser feito sempre, não desanimando, não olhando para os lados, sabendo o que eu quero, onde eu quero chegar. E um dia a coisa acontece. Mas vamos imaginar, Abraão nesse dia quis tirar um cochilo. O Bartimeu naquele dia, ele estava lá distraído. Ia passar a oportunidade da vida deles mudar. E eles não tomariam uma atitude, não tomariam uma decisão, não veriam aquele momento, não veriam. Então, enquanto eu espero, eu continuo fazendo o que eu devo fazer. Eu estou sempre em movimento, buscando, crescendo. Mas o que acontece na vida de muitos? De uma pessoa impulsiva, por exemplo, uma pessoa que não tem a consistência que deveria ter. Ela vai ceder para a insatisfação. Ela vai se sentir frustrada. Ela vai constatar a realidade. Não está demorando. Não está valendo a pena. Na hora mais quente do dia, eu estou aqui parado, esperando o quê? Eu vou para dentro, eu vou parar, vou desistir. Não vale a pena. Está difícil demais. Aí vem a frustração, as coisas não acontecem, nada acontece, minha vida não anda. Por quê? Porque eu não tenho feito, não tenho estado no lugar certo. Então, se eu quebro leis, se eu quebro princípios espirituais, se eu não mantenho a minha integridade, se eu não continuo esperando em Deus, é claro que as coisas não vão caminhar. É claro que a minha vida vai ficar essa coisa aí que vai, mas não vai nunca. É aquela promessa eterna, um dia terei, um dia serei, um dia vai acontecer, se Deus quiser, sempre lá longe, porque muitos estão esperando só de Deus, não fazem o que devem fazer. Não mantém a sua integridade, não mantém a sua fidelidade, quando a coisa aperta, Deus abandonou, Deus não está nem aí para mim. E vão pecando, vão blasfemando, vão desanimando. Então, se tem alguma coisa errada na minha vida, é porque uma lei foi quebrada. Não foi porque Deus esqueceu, Deus está demorando, ou porque Deus é malvado, qualquer coisa assim. A gente já aprendeu isso. Só que a gente precisa crer. A falha nunca está em Deus. A falha sempre está em mim. Então, se alguma coisa não está fluindo na minha vida, eu tenho quebrado princípios, eu não tenho esperado em Deus, eu não tenho estado no momento mais quente, lá, observando, acompanhando, atento, vigilante, vigiando a minha mente, vigiando meu coração. Então, leis foram quebradas, princípios não estão sendo cumpridos. Então, eu estou construindo a minha casa, a minha vida, numa fundação falha. Se eu construo a minha vida numa fundação frágil, é óbvio que vai dar errado, vai cair, vai desabar. Nós vivemos num tempo assim, do povo, da massa, dos ordinários, dos comuns. Então, ser ordinário é fácil. É escolher a parte fácil da vida. Fácil, não quer dizer que vai ser bom, quer dizer que vai ser fácil. Ser extraordinário, fala comigo, ser extraordinário é fazer o que é difícil. É fazer o que é difícil. Ser extraordinário é fazer o que é difícil, é ter disciplina, ter foco, ter consistência, a não ser guiado por vozes, mas você tem uma visão daquilo. O que você quer? Eu quero meu casamento abençoado. Como que eu vou chegar nisso? Eu quero que a minha vida flua para uma vida poderosa, uma vida próspera. Como que eu vou fazer isso? Eu sei como fazer. Por que eu não faço? Porque eu fico com medo? Porque eu fico desanimado? Porque eu fico com raiva? Porque eu paro? Eu começo, eu paro? Então, ser extraordinário é fazer o que é difícil. Escolhas extraordinárias. Resultados extraordinários. Então, escolhas comuns, resultados comuns. Escolhas incomuns, resultados incomuns. Então, é quando eu decido não ir a favor da multidão, quando eu vou contra a maré,
Então, ser extraordinário é isso, é fazer, é parar de fazer o que é comum, o que é ordinário. Simples assim. Parar de ser preguiçoso espiritualmente, parar de ter um baixo nível de exigência. Tem gente que tudo está bom, não tem nada bom, mas para ele tudo está bom. Por quê? Porque ele não quer enfrentar. Sabe que tem áreas na sua vida que você olha para ela e diz, deixa como está bom assim. Está bom do jeito que está. Não pode. Ele não pode aceitar isso, um nível baixo de exigência. A gente não pode aceitar aquilo que todo mundo está falando que é para eu aceitar. Como assim? Que coisa desgraçada é essa? Tem o fulano aí, o que supostamente foi eleito, que falou que ter uma TV em casa está bom. Você querer ter 2, 3, 4 TVs, uma em cada quarto, aí não precisa. Está bom uma só. Está bom comer qualquer coisa. Está bom ter uma vidinha pequena, assim. O que importa é que está bom. E muitos vão aceitando. Muitos vão acreditando. Está bom, vamos lá. Aí quando alguém não aceita esse está bom, quando alguém aceita ser diferente, fazer escolhas difíceis, buscar a Deus de verdade, pagar o preço de verdade, ele vira o ET. Como assim? Quer ser melhor que os outros? É metido, orgulhoso, deve estar fazendo coisa errada, quer se aparecer, já vem inveja, já vem a amargura, já começa a sair da pessoa a amargura, aqueles parentes lá que não quer, todo mundo largado, não gosta de ver quando o outro está bem, não gosta de ver quando o outro está bonito, não gosta de ver quando o outro está sorridente. Não, é um falso, quer me provocar. Quantas vezes que a gente já viu isso? A pessoa começa a sair um pouquinho. Por que Deus falou para Abraão sair daquela terra, do meio dos parentes dele? Porque não agrega. Você está naquela frequência, com aquele papinho, com aquela coisa parada, com aquela vidinha. Você não vai crescer. A gente é a média de quem a gente está perto, de quem a gente convive. Então, se eu estou perto de gente pessimista, gente falsa, gente preguiçosa, gente que só fala de problema, de dor, de parar, de desistir, Aí eu vou crescer para onde? Eu vou ficar com aquela conversa. Se eles não querem subir, e eu não quero descer, então a gente tem que fazer igual Abraão e Ló. Então, vamos apartar. Você vai para um lado, eu vou para o outro, porque depois que o Ló se afastou de Abraão, se afastou de Ló, a vida dele andou, a vida dele fluiu. Então, será que ele não está preso a muitas coisas, a uma preguiça desgraçada, né? A pessoa não tem força, não consegue orar, mas assiste as séries, não tem problema, assiste os jogos, não tem problema, aí o jejum cai a pressão, para orar dá sono, vir para a igreja é longe, mas para fazer todas as outras coisas, para ir no shopping comprar o presente de Natal, para ir na manifestação, para ir para o trabalho, para visitar um cliente, para ir para qualquer lugar, está tudo bem, está tudo certo. Mas para a igreja é longe, é difícil, né? Demora muito. Escolhas, decisões. A vida é feita de momentos, e às vezes o momento que Deus preparou para nós, para que a nossa vida fosse mudada, a gente está na posição, a gente sai da posição, a gente reclama da posição, a gente reclama da demora, a gente perde os portais. Tudo é um portal. Enquanto alguns estão crendo, estão mantendo a sua integridade, estão fazendo o propósito direitinho, estão obedecendo a palavra, estão crendo que esse já é o primeiro mês, o nosso primeiro mês, enquanto muitos já estão desanimados, parando, desistindo, fechando as portas, vendendo tudo, o povo de Deus continua crendo, continua avançando, continua declarando, continua sonhando, porque sabe que ano que vem vai ser um ano extraordinário, a despeito de más notícias, de uma série de coisas. Ele continua crendo que nós já vamos começar a viver já o começo já do ano novo. Mas outros não. Outros já pararam, já desistiram, já na hora mais quente do dia já foram dormir, já foram descansar, já foram desistir. Isso daí não vale a pena, isso daí é perda de tempo, não vai acontecer mais nada.
E Deus vai tirando os ídolos. Que a gente falou na quarta-feira, Deus vai tirando os ídolos. O ídolo homem, o ídolo futebol, todas as distrações. Você vai olhar para onde agora? Não tem mais nada para distrair, e agora? Não tem nada. Só se for para notícia ruim. Porque assim, você tem duas escolhas, né? Às vezes eu vou cortar o cabelo, o cara ou ele está no encontro da Fátima Bernardes, que agora não é mais, é da Patrícia Poeta, ou ele está na Record. Ou você só ouve bobagem, aquele vazio eterno daquele programa, ou você só ouve sangue, morte, assassinato, roubos. É uma coisa ou outra. Então, para onde você vai? Ou você vai para o vazio, não tem nada que te acrescenta, aquelas conversas inúteis lá do encontro, ou você vai para o jornalismo da desgraça. Não tem nada. Você sai melhor de alguma coisa? Não sai melhor. Mas vai se envolver com a palavra. Ah, não, está difícil. Não, eu prefiro ficar aqui o dia inteiro assistindo porcaria, ficando o meu cérebro sendo drenado pela TV, drenado pelas más notícias, drenado tudo, não produzir nada. Ou eu fico no TikTok, no Instagram, subindo telinha, vendo vídeo, achando engraçado, vendo um motivacional que eu não me motivo em nada, mas o outro eu dou like porque ele motivou ele mesmo, então para ele foi bom, mas para mim é a mesma coisa. Ou seja, estou indo na multidão, estou indo conforme a maré, sendo guiado por coisas, menos pela palavra. Olha aqui em 1 Reis 18:30. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se, Elias reparou o altar. Fala comigo, reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Ok, 38. Então o fogo do Senhor caiu. Fala comigo, então o fogo do Senhor caiu. Ok, e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão. E também secou totalmente a água na valeta. Então nós vemos Elias falando, aproximem-se. Aproximem-se. Quando o fogo caiu, pessoal? Quando o povo se aproximou? Sim ou não? Quando então? Quando o altar foi restaurado, isso mesmo. Não é porque eles se aproximaram. Vamos lá, vamos chegar perto. Ô Senhor, socorro, me ajuda, Senhor, socorro, me ajuda. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. O milagre não aconteceu porque eles se aproximaram. O milagre aconteceu quando o fogo caiu, quando o altar foi reparado. O povo aproximou-se, Elias reparou o altar do Senhor. Fala comigo, que estava em ruínas. Então por que o fogo caiu? Porque o altar foi restaurado. Quando o relacionamento com o Senhor foi restaurado, quando uma decisão foi tomada. Talvez não pelo povo, mas pelo menos por Elias. Que o povo estava com aquela coisa, perdidão. Quando viu um milagre de lá, Deus é o Senhor. Quando demorava alguma coisa, vamos para Baal mesmo, que Baal só exige o meu filho. Eu não preciso parar de mentir, não preciso parar de adulterar, não preciso parar de enganar ninguém. Eu só preciso entregar meu filho, que está tudo certo, eu entrego lá para o Baal, para o sacrifício, e está tudo certo a minha vida, vai lá. É o que muitos escolhem. Muitos não querem assumir um compromisso com o Senhor, não querem vencer a sua carne, e vão dando o que a sua carne quer. Eu estou com vontade, vou fazer. Não estou com vontade, não vou fazer. É a geração mais acomodada. Às vezes eu vejo, as empresas, o que elas mais têm dificuldade hoje em dia, é de pessoas comprometidas. A pessoa fala de desemprego, na verdade é que não tem gente para ser contratada. Às vezes a pessoa fala, nossa, porque o desemprego está em tantos %. Boa parte disso é porque a empresa não consegue contratar. Eu vi um exemplo esses dias de um empresário falando
que o estagiário, não era como a gente brinca, né? Todo mundo já foi estagiário em algum momento da vida, né? O estagiário, ele é quase um trabalho análogo à escravidão. Então, o estagiário, que ainda não é nada, não é ninguém, todo mundo brinca assim, que ele não é ninguém, lá na empresa, ele, depois de 4 meses, 4 ou 5 meses, ele pediu para sair. Aí o pessoal foi descobrir por que aconteceu, né? Você viu alguma coisa, alguém te maltratou? Tal. Não, é que a empresa não me reconhece. Eu já estou aqui há 4 meses, que seja 4 ou 5, eu já estou aqui há 4 meses e eu não fui promovido. Entendi. É esse o povo. Quantas vezes você talvez já deve ter ouvido isso? A pessoa dá lá o prazo mínimo lá para o seguro, 1 ano e meio, ele já sai, ele espera dar o tempo, ele poder sair, ficar mais 6 meses de boa, aí depois ele vai e volta. É a cabeça. Ordinária, comum, miserável. O que vão fazer por mim? Olha o Bartimeu, estava lá. Ainda bem que naquele dia ele despertou, mas quanto tempo será que muitos não estão esperando alguém fazer alguma coisa por mim? E eu? O que eu tenho que fazer? E a minha parte? Nesse tempo aqui, como nós lemos, o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão. E também secou totalmente a água na valeta. A água, nesse momento, era o bem mais precioso que aquele povo não tinha. Eles tinham muita escassez de água. E o Elias foi lá e derramou água e encharcou o negócio lá. Então, aquele foi o maior sacrifício, a maior oferta deles. Porque onde não tem sacrifício, não tem fogo. Fala comigo, onde não tem sacrifício, não tem fogo. Mas Deus só aceita num altar restaurado. Então, às vezes, você quer fazer um sacrifício. Eu vou fazer um sacrifício, mas um sacrifício de tolo. Tem gente que faz o jejum, mas não está focado. Sacrifício de tolo. Tem gente que vai lá dar uma oferta de sacrifício, mas ele quebra princípios. Ele fez um sacrifício, mas o altar está quebrado. Deus não recebe. Não faça uma coisa, omita outra. É assim que Deus trabalha. Tem gente que até acostumou com uma certa cultura de alguns lugares, a achar que a gente pode comprar a bênção. Deus não precisa. Deus quer o coração. Deus prefere a obediência. Deus quer o sacrifício, que mostra um desprendimento, mas antes disso, Ele precisa do altar restaurado. Então, para eu me aproximar do Senhor, primeiro preciso restaurar meu altar, fazer o sacrifício, aí o milagre acontece, aí o fogo acontece. Então, sacrifício sem altar restaurado, fala comigo, sacrifício sem altar restaurado é perda de tempo. É perda de tempo, eu vou perder meu tempo, vou perder minha vida, vou perder meu ano, vou perder meus portais, minhas oportunidades, eu vou botar a culpa em alguém, de preferência Deus. Aí eu fiz tudo direitinho, eu fiz todos os dias, eu fiz todos os jejuns, eu vi em todos os cultos, e a minha vida não vai. Puxa, mas para o outro vai, para mim não vai. Por quê? O que o outro está fazendo? Será que o outro está posicionado no lugar certo? Será que o outro está atento à passagem de Jesus? Ô Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele saiu da posiçãozinha, me dá alguma coisa, alguém me dá alguma coisa, por favor, alguém me ajuda aí. Não, de um salto, ele levantou de um salto, anime-se, alegre-se, o Senhor está te chamando. Ele levantou de um salto. Abraão, quando ele viu a oportunidade, ele saiu e correu como um adolescente. Oh, meu Senhor, se eu mereço o teu favor, fica aqui, eu vou pegar aqui uma água para você, corre lá, pega lá um novilho, mata aqui, vou ficar aqui em pé, um senhor de 100 anos. Às vezes tem gente de 30, e não aguenta ficar meia hora em pé, quer sentar, as minhas costas, meu joelho, a cacunda, está tudo doendo.
E o homem ficou lá. O senhor precisa de alguma coisa? Posso servir? Está tudo certo? Está gostoso? Está temperadinho? Está tudo certo? Quer mais um pãozinho? Quer uma coalhada aqui de sobremesa? Quer mais água, leite? O senhor precisa de alguma coisa? Sai correndo para lá, sai correndo para cá, sai correndo para o outro lado, tal, está tudo certo, Senhor. Ficar aqui em pé, no lugar certo, na posição certa. Se eu mereço o seu favor, Senhor, fica um pouco mais. Se eu mereço o seu favor, fica um pouco mais. Então nós precisamos acordar para isso. Correr para pegar. Levantar de um salto. Arrumar o nosso altar, que às vezes pode estar em ruínas. Lá em Isaías 1,19 diz que se quiseres e ouvires, comereis o melhor dessa terra. Na NVI diz, se estiver disposto a obedecer, você comerá o melhor dessa terra. Então é se eu estiver disposto a obedecer. Não vai acontecer de graça. Se eu crer, se eu estiver disposto, se quiseres e ouvires, se eu estiver disposto, o que significa disposição? Decisão, escolhas. O que eu quero de verdade? Se eu estiver disposto a obedecer, eu vou comer o melhor dessa terra. Quem quer comer o melhor dessa terra? Então, não é de graça. É se eu estiver disposto a fazer o que é preciso. Se eu estiver disposto a pagar o preço certo, porque um preço nós sempre vamos pagar. Então é de fazer as escolhas corretas. É parar de preguiça, parar de procrastinação, parar de apresentar desculpas. Nós não podemos mais apresentar desculpas. A culpa é sempre minha. Eu não posso mais colocar a culpa no marido, na esposa, em Deus, na economia, não sei em quem. A culpa é minha. E o que eu posso fazer para mudar isso? Deus vai fazer a parte dele, Ele sempre faz. Mas o que eu devo fazer para o meu casamento mudar, para a minha vida mudar, para os meus resultados mudarem, para os meus filhos mudarem? O que cabe a mim? Às vezes tem gente que só quer mudar o outro. E você não muda ninguém, eu não mudo ninguém. Nós podemos mudar a nós mesmos, eu posso mudar a mim mesmo, você só a você mesmo. Deus, se Ele quiser, Ele não pode mudar você. Porque Ele nos deu o bendito livre-arbítrio. Eu posso escolher obedecer a Deus ou ir lá e pegar o fruto da árvore que Deus disse para não mexer. Eu posso acreditar que tudo que eu preciso na minha vida, como nós falamos na quarta-feira, que tudo que eu preciso é daquele fruto daquela árvore. Eu tenho tudo, mas a minha vida só vai ser uma vida grandiosa se eu tiver aquele fruto daquela árvore. Então eu vou correr para aquilo, eu não tiro os olhos daquilo, e aquilo está me consumindo, e se eu não tiver aquilo, eu não sei o que vai acontecer, eu não durmo, eu não como, eu não sobrevivo, se eu não tiver o fruto daquela árvore, porque eu sei que se eu comer aquele fruto, eu vou me tornar igual a Deus. Mas eu já sou igual a Deus, a imagem e semelhança do Senhor. Então eu fico perdido, procurando em muitas coisas, distraído, desfocado, e quando vem a hora mais quente do dia, eu não estou no lugar certo. Eu estou me entregando a alguma vontade, a algum desejo, a alguma paixão, a algum sentimento. Eu estou remoendo porcarias, lixo emocional, eu estou remoendo inveja, eu estou remoendo palavras que me disseram, eu estou remoendo um monte de coisas que eu já deveria ter me limpado, para que a minha vida flua. Que é tão bom quando você é livre. Quando você decide ser livre. Ser livre é uma decisão. Ser livre é quando você para de segurar coisas que você já tinha que ter jogado fora há muito tempo. Para de ser aquela pessoa travada. Para de ser aquela pessoa pesada. Para de ser aquela pessoa vitimista. Para de ser aquela pessoa que sempre tem um porquê da sua desgraça. Sempre tem um porquê do negócio não ter ido. Nunca sou eu. É que me enganaram, é que me prejudicaram, é que eu não sabia. Não, mas não busca, a sabedoria diz, adquira a sabedoria, busca a direção de Deus, esteja alerta, vai na multidão de conselheiros.
Vai se orientar com a pessoa certa. Não, eu quero do meu jeito. Então não vamos reclamar. Se estiver disposto a obedecer, se eu estiver disposto, eu posso comer o melhor dessa terra. Todo mundo quer comer o melhor dessa terra. Mas eu estou parado na posição certa? Eu estou com os meus ouvidos alertos? Opa, quem está passando aqui não é um qualquer, é Jesus, Senhor, filho de Davi, me ajuda. Eu quero sair daqui. Então alegre-se, o Senhor está te chamando. E de um salto ele se colocou em pé. Sabe que quando vem um portal, vem uma oportunidade, opa, é agora, vou pegar essa oportunidade. Não vou desperdiçar não. Não vou apresentar desculpa não vou falar que é difícil não vou falar que eu não consigo isso não existe no meu vocabulário. É difícil, é complicado, está doendo, eu não consigo, não, isso não tem no vocabulário de um cristão. Porque tudo é possível a quem, pessoal? Aquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Se eu creio, é possível. Mas tudo é possível na vida daquele que crê. Se eu não creio, para mim continua impossível. A minha força natural não vai ser suficiente, porque ela é limitada. Então vamos nos levantar, vamos correr para pegar, vamos nos levantar de um salto, vamos nos posicionar no momento mais quente, lá olhando atento o que está acontecendo. Ó, o Senhor ali, opa, vou sair correndo para ele. Senhor, eu preciso do Senhor, me ajuda. Ah, porque a minha vida está demorando. Pois é, se você tivesse obedecido lá atrás, talvez você não tivesse esperado mais 14 anos, Abraão. Tá bom, Senhor, então eu vou continuar aqui esperando. O Senhor falou, eu continuo aqui no lugar que eu tenho que estar. Eu fiz uma escolha errada, fui agir na carne, o Senhor parou de falar comigo, agora o Senhor apareceu, eu não vou cometer mais o mesmo erro. O Senhor está aqui de novo. O Senhor me deu uma nova chance, então eu não vou perder essa. Não vou mais dar ouvido para Sara, vou entrar querer resolver do meu jeito. Não, eu vou fazer do jeito que tem que ser, que eu tenho aprendido aqui. Ó. Então eu estou disposto a obedecer. Fala, eu estou disposto a obedecer. De novo, eu estou disposto a obedecer. Então, se eu estou disposto a obedecer, eu comerei o melhor dessa terra. Sim ou não? Você crê? Amém? Amém. Então, pegue o seu propósito e fique em pé, por gentileza. Escolhas extraordinárias. Quais escolhas difíceis? Quais escolhas incomuns que nós decidimos escolher, fazer, praticar, estabelecer na nossa vida? Porque se nós queremos uma vida extraordinária, não adianta nós termos atitudes ordinárias, atitudes que todo mundo tem. Se eu tenho a atitude que todo mundo tem, eu vou ter o resultado que todo mundo tem. Então, quais as nossas decisões? Cada um desses itens aí no seu propósito da mudança simboliza uma situação. No que depende de mim, no que depende de você, o que você pode fazer para isso mudar? No que depende de Deus, Deus vai fazer. Mas o que depende de mim e de você? Para que isso mude. Para que isso mude. Qual hábito? Qual o jeito de falar? Qual pensamento? Qual comportamento que eu posso mudar? Para que eu colabore, que eu contribua para que essa mudança aconteça na minha vida também. Porque muitos têm vencido. Mas a palavra está à disposição de todos. Então, se eu creio, se eu estiver disposto a obedecer, eu comerei do melhor dessa terra. Você quer o melhor dessa terra, eu sei disso. Mas Deus está observando obras. Falar, como diz aí fora, até papagaio fala. Mas e fazer? E romper,
e tomar essa decisão. No que depender de você, o que você pode fazer? No que depender de você, o que precisa ser restaurado? O seu altar, será que não está em ruínas? Será que você não tem apenas se aproximado do Senhor, feito o seu sacrifício, mas o altar continua destruído? Por isso que fica nesse sentimento de frustração. Eu estou fazendo, Senhor, eu estou fazendo. Não, mas não está certo, não é assim que Deus quer. Elias foi lá e restaurou o altar. Depois o fogo desceu. Depois o milagre aconteceu. Ele restaurou, montou o sacrifício, aí o fogo aconteceu, o fogo desceu. Mas se eu só quero o fogo, faço o sacrifício, mas o altar está quebrado, aí falta uma etapa. Falta a etapa simplesmente da mais importante. O altar, o nosso coração, o nosso espírito, as nossas decisões. Então fala com o Senhor neste momento e toma essa decisão. A pouca distância, às vezes o Senhor está pertinho, só depende de uma atitude sua, de estar atento, de correr até Ele, de se levantar de um salto, de realmente fazer escolhas que você não tomou, decisões não fez ainda até este momento, ou às vezes até fez, mas não estabeleceu, voltou lá e derrubou o altar, quebrou o altar de novo. Então quais as decisões que você toma, para que o fogo do Senhor se manifeste na sua vida? Não vou deixar que as pedras venham clamar em meu lugar. Eu te louvo com tudo que tenho. Não vou deixar que as pedras venham clamar em meu lugar. Eu te louvo, não vou deixar que as pedras venham clamar em meu lugar. Eu te louvo com tudo que tenho. Restaure o seu altar nesse momento. Não perca as oportunidades. Na hora mais quente do dia, onde nós estamos? Qual é a nossa posição? Estamos confiantes, olhando, confiando, esperando em Deus, fazendo a nossa parte. Restaura o altar. A vida é feita de momentos, tem momentos que são definidores. Qual é o momento que nós precisamos aproveitar? Esse é o momento. Essa é a chance que nós temos. Vamos restaurar o nosso altar. Esse é o momento definidor. Oportunidade bate à nossa porta. O que nós fazemos? Erguerei os meus olhos, em ti está o meu socorro. Eu não vou temer, Jesus, em ti vou crer. Será que tem crido realmente no Senhor? Será que seus olhos estão somente em Deus? Ou tem falhado, fraquejado, se amedrontado? Tem olhado para os lados? Onde estão os nossos olhos? Estamos alertas? Estamos olhando, focando, esperando em Deus, trabalhando, fazendo as mesmas coisas, mas a coisa que realmente é importante, não fazendo as mesmas coisas como Bartimeu, estava fazendo as mesmas coisas há anos, esperando alguma coisa de alguém, ou estamos fazendo a mesma coisa como Abraão, esperando em Deus, fazendo, dando o nosso máximo, o nosso melhor? Tem muita diferença. Tem muita diferença em fazer a mesma coisa. Se eu não me atentar, eu posso estar fazendo a mesma coisa de Bartimeu, reclamando, com preguiça,
achando defeito em tudo, problema em tudo, achando que tudo está demorando, não tomando decisões. Quais as nossas decisões? Para isso que você precisa de mudança, o que cabe a mim e o que cabe a você, Deus não vai fazer. É botar força, é estar no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, esperando em Deus. E chega aquele dia, que nós estamos lá, no lugar certo, e nós temos a oportunidade, e a coisa vai, e a coisa flui, e é aquele momento, porque nós passamos muitos outros momentos no lugar certo, acompanhando, orando, santificados, com o nosso altar restaurado, com a nossa vida no eixo certo, ouvindo, não ouvindo vozes, ouvindo somente a única voz. Então esse é o caminho. Esse é o caminho, a pouca distância. Às vezes Deus não precisa de muito. Às vezes você já avançou bastante, só falta aquele arremate. Mas é aquele ponto, aquele detalhe que você ainda não colocou em prática. Sabe o que deve fazer, mas não fez ainda. Seja por qualquer motivo, qualquer que seja o motivo. Se o altar, eu posso fazer o sacrifício, posso me aproximar, se o altar não estiver de acordo com o que Deus quer, não vai acontecer, ponto. Tome essa decisão em nome do Senhor Jesus. Deus Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, nós apresentamos ao Senhor os nossos propósitos, Senhor. Nós apresentamos ao Senhor essas mudanças, essas necessidades, meu Pai, que nós precisamos. E nós declaramos, meu Pai, pessoas aqui comprometidas, pessoas aqui que entenderam que não adianta, Senhor, nós termos o sacrifício, não vai cair o fogo se o altar não for restaurado. Não vai, Senhor, nada vai acontecer se nós não estivermos na hora mais quente, no momento mais difícil, no momento mais desafiador da nossa vida, olhando para o Senhor, com os nossos olhos voltados para o Senhor, com a nossa mente ligada no Senhor, não caindo nas setas malignas, não esfriando, não desanimando, não dormindo, Senhor, mas atentos, alertas, porque nós queremos uma vitória, nós precisamos de uma vitória, Senhor, e nós confiamos no Senhor. Nós sabemos que o Senhor não vai nos desamparar, nós sabemos que o Senhor não vai nos deixar, o Senhor não vai se atrasar, mas muitas vezes nós temos uma sensação de que está demorando, porque talvez o Senhor passou, o portal já estava lá e nós não estávamos no lugar, na posição, nós perdemos. Então nos ajuda, Senhor, nos dá outra chance, nos dá a chance, meu Pai, de nós nos reposicionarmos. Abra as mentes, meu Pai, de cada um de nós, abra as mentes, Senhor, abra as nossas mentes, que o nosso coração esteja voltado para o Senhor, que nós venhamos a fazer as escolhas sábias, escolhas difíceis, escolhas extraordinárias, meu Pai, para viver o extraordinário, para viver, meu Pai, realmente o melhor tempo, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, meu Pai, o nosso povo, abençoa, meu Pai, aqueles que pedem pela família, que pedem por filhos, meu Deus, pela saúde, que pedem, Senhor, pela vida familiar, financeira, conjugal, aqueles, meu Pai, que estão em situações aí de anos. Responda, meu Pai, responda a esses que têm se aproximado do Senhor e restaurado o altar, têm entendido, Senhor, que não é simplesmente estar lá sentado, olhando, esperando, fazendo as coisas no automático, não, Senhor, é focar, é vigiar, meu Deus, é crescer todos os dias, é uma escalada de fé, escalada progressiva, todos os dias crescendo um pouco mais, avançando um pouco mais, dando condições ao Senhor, para que o Senhor possa derramar esse fogo sobre as nossas vidas, Senhor. Eu peço, abençoa o povo, abençoa, meu Pai, cada um que tem pedido com a força da sua alma, cada um, meu Deus querido, que tem se posicionado, tem se alinhado à sua vontade, Senhor. Abençoa todos esses, Senhor, abençoa todos esses que despertaram, que decidiram, meu Pai, que acordaram, que muitas vezes estavam fazendo, mas estavam como Bartimeu, estavam lá, simplesmente esperando que alguém ia fazer alguma coisa, mas que nós viemos a esperar como Abraão, fazendo as mesmas coisas como Abraão, trabalhando, correndo, vigiando, atento, alerta, mantendo o seu foco na coisa certa, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço,
Responda as orações. Responda as orações, meu Pai. Nós precisamos do Senhor. Estamos aqui, Senhor, em separação. Nosso terceiro jejum, Senhor. Nós sabemos que para muitos, meu Pai, que fizeram 24, 72 horas, esse jejum não chega a ser um desafio grande. Mas o Senhor tem esperado um alinhamento do coração, um reposicionamento do nosso altar interno. Então eu te peço que cada um, Senhor, use essa oportunidade para se aproximar do Senhor de verdade. Que o Senhor possa nos ajudar, meu Pai. Abra as mentes, tira as escamas, Senhor. Desperta quem está distraído. Acorda, meu Pai, quem está distraído. Levanta, meu Pai, quem está abatido. Que entendo de uma vez por todas, meu Pai, que o Senhor prometeu uma vida sem lutas, mas uma vida de espadas, de guerras, de dificuldades, mas de graça também, de abundância também. Então que cada um entenda, Senhor, e não apresente mais desculpas, não fique mais altos e baixos, porque o Senhor se entristece com isso. O Senhor quer tanto que o seu povo seja um povo feliz, um povo próspero, um povo resiliente. E o Senhor se entristece ao ver muitas vezes muitos fracos, muitos ainda que estão distraídos, estão sendo guiados pelas emoções, pela carne. Que tenhamos aqui um povo forte, Senhor, um povo cada dia mais voltado para as coisas certas, um povo cada vez mais entregue ao Senhor, um povo cada vez mais disposto a fazer a sua vontade. Eu peço, Senhor, abençoa cada um que aqui está, abençoa, meu Pai, cada um que estiver na distância, nas igrejas, na transmissão. Abençoa, meu Pai, cada pedido que aqui está sendo apresentado, Senhor, que a sua palavra, o seu milagre, a sua resposta possa alcançar cada uma dessas pessoas, meu Pai, que pedem por milagres, por restaurações, por abertura de portas, por coisas, meu Pai, bem encaminhadas na vida delas, na empresa, na família, nos negócios. Que o Senhor possa responder grandemente em nome do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos, Senhor. Fala profundamente aos corações. Abençoa cada um de nós. É o que eu te peço e te agradeço. Muito obrigado, Deus querido. Nós te amamos e te agradecemos e temos a certeza de testemunhos, de vitórias, de bênçãos, de conquistas, de um povo cada vez mais ousado, mais forte, que está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, agradando ao Senhor com o seu altar restaurado, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus querido, nós te amamos e te agradecemos, amém, amém.